Nunca achei que um Natal seria o dia em que eu perderia minha família, e ao mesmo tempo me encontraria. Na frente de todos, meus pais deram um carro zero para o noivo da minha irmã, enquanto me entregaram uma simples cesta de Natal. E não foi só isso. Meu próprio pai disse, sem baixar a voz, cada um recebe o que merece. Minha irmã ainda completou, sorrindo, que aquilo era mais do que eu merecia. Eu não chorei. Não discuti. Apenas sorri. O que eles não sabiam é que, naquele momento, algo dentro de mim mudou para sempre. E que aquela humilhação pública seria o começo de uma sequência de decisões que faria todos eles pagarem um preço que nunca imaginaram. Fique até o final, porque essa história não é sobre vingança. É sobre dignidade. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Nunca fui a filha problema. Nunca fui rebelde, ingrata ou irresponsável. Ainda assim, dentro da minha própria casa, sempre ocupei o lugar da que sobrava. A que estava ali quando era conveniente. A que não dava trabalho, mas também não dava orgulho. Cresci entendendo cedo demais que amor, naquela família, não era distribuído de forma igual, era investido onde parecia render mais. Minha irmã, Larissa, sempre foi o oposto de mim. Linda, expansiva, acostumada a ser o centro das atenções. Meus pais falavam dela como se fosse um projeto em andamento, algo precioso que precisava ser protegido, financiado e exibido. Eu era apenas, eu. A filha que se virava, que entendia, que não precisava de tanto. Mesmo depois de adulta, trabalhando, pagando minhas contas, nunca deixei de sentir que precisava merecer cada migalha de reconhecimento. Ainda assim, continuei indo aos almoços de domingo, aos aniversários, aos natais. Parte de mim ainda insistia em acreditar que, em algum momento, as coisas mudariam. O Natal daquele ano parecia prometer algo diferente. Meus pais insistiram para que fosse na casa deles, disseram que queriam reunir a família como antigamente. Larissa também estaria lá, com o noivo, Renato, um homem que havia entrado na família há pouco tempo, mas já era tratado como filho. Cheguei cedo, como sempre. Ajudei minha mãe na cozinha, arrumei a mesa, ouvi comentários atravessados disfarçados de brincadeira. Meu pai mal falou comigo. Larissa chegou mais tarde, vestida como se fosse a estrela da noite, e Renato veio logo atrás, sorrindo, confiante, ocupando um espaço que eu jamais consegui ocupar naquela casa. A troca de presentes aconteceu depois da ceia. Risadas, celulares apontados, taças erguidas. Quando meus pais pediram que todos fossem até a garagem, eu estranhei. Foi então que vi o carro. Um carro novo, ainda com o laço vermelho no capô, brilhando sob a luz branca. Meu pai entregou a chave a Renato com orgulho nos olhos. É um presente nosso, ele disse. Para ajudar vocês a começarem a vida. Todos aplaudiram. Larissa chorou. Renato agradeceu como se aquilo fosse o reconhecimento natural de quem sempre mereceu tudo. Depois disso, voltamos para a sala. Foi quando minha mãe me entregou uma cesta de Natal simples, dessas prontas de supermercado. Panetone, biscoitos, uma garrafa de suco. Nada personalizado. Nada pensado. Meu pai foi direto, sem desviar o olhar, cada um recebe o que merece. Antes que eu pudesse reagir, Larissa completou, sorrindo, agradeça por essa cesta, mana. É mais do que você merece. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor para eles. Foi apenas definitivo para mim. Naquele instante, algo se rompeu. Não chorei. Não discuti. Apenas entendi. Entendi que não era distração, nem falta de sensibilidade. Era escolha. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. E, pela primeira vez, percebi que continuar ali era concordar. Sorri, agradeci pela cesta e me despedi pouco depois, sob olhares indiferentes.
O que eles não sabiam é que aquele Natal não marcava apenas mais uma humilhação. Marcava o começo do fim da história que eles achavam que controlavam. Porque, a partir daquela noite, eu parei de tentar ser aceita, e comecei a agir. Saí da casa dos meus pais naquela noite com a cesta de Natal apoiada no banco do passageiro, como se fosse um lembrete físico do meu lugar naquela família. Dirigi devagar, não por prudência, mas porque algo dentro de mim ainda tentava entender quando exatamente eu tinha deixado de ser filha para virar apenas um detalhe incômodo. No dia seguinte, acordei cedo, mesmo sem conseguir dormir direito. O silêncio do meu apartamento era diferente do silêncio da noite anterior. Não havia risadas falsas, nem frases cortantes disfarçadas de brincadeira. Pela primeira vez, o silêncio não me diminuía. Ele me organizava. Coloquei a cesta sobre a mesa e comecei a tirar os itens um a um. Panetone comum, biscoitos genéricos, uma mensagem impressa desejando boas festas. Nenhuma palavra escrita à mão. Nenhuma lembrança pessoal. Aquilo não era um presente. Era um recado. Enquanto organizava a cozinha, meu celular vibrou. Mensagem da minha mãe: espero que você não tenha levado para o lado pessoal. Você sabe como seu pai é. Apaguei sem responder. Minutos depois, outra notificação. Agora da Larissa, no grupo da família: bom dia. Ainda sem acreditar no carro. Obrigada, pai e mãe. Vocês são tudo. As respostas vieram rápidas, cheias de emojis, elogios e promessas de fotos nas redes sociais. Meu nome não foi mencionado. Minha ausência não foi notada. Foi ali que percebi algo essencial: eu sempre estive presente demais para fazer falta. Sempre disponível. Sempre compreensiva. Sempre aceitando menos para manter a ilusão de família. Passei o resto da manhã trabalhando, mas minha cabeça não estava nas tarefas. Estava revisitando anos de pequenas cenas que eu havia normalizado. A vez em que precisei vender meu notebook para pagar um curso enquanto meus pais bancavam a pós-graduação da Larissa. O carro que me disseram para financiar sozinha porque ela precisava mais. As festas em que eu ajudava a pagar, mas nunca escolhia nada. À tarde, fui até a casa dos meus pais buscar algumas coisas que havia deixado lá. Avisei que passaria rapidamente. Quando cheguei, encontrei Renato na garagem, admirando o carro novo, celular na mão, gravando um vídeo. Cunhada. Ele disse, animado. Já viu como ele responde rápido? Isso aqui é outro nível. Concordei com a cabeça. Ele continuou falando, sem perceber que eu mal escutava. Comentou sobre viagens, status, oportunidades. Em nenhum momento perguntou como eu estava. Dentro de casa, minha mãe parecia nervosa. Arrumava coisas que já estavam arrumadas. Meu pai mal levantou os olhos quando entrei. Vim pegar minhas coisas, falei, calma. Algumas roupas e documentos. Minha mãe suspirou. Você está exagerando. Foi só um presente, não uma declaração de guerra. Olhei para ela por alguns segundos antes de responder. Não foi o presente. Foi o que vocês disseram depois. Meu pai soltou uma risada curta. Lá vem drama. Você sempre foi sensível demais. Aquilo não doeu. Surpreendentemente, não doeu. Porque, naquele momento, eu já tinha parado de esperar algo diferente deles. Subi ao meu antigo quarto. Abri gavetas, peguei papéis, encontrei coisas esquecidas. Entre elas, uma pasta com comprovantes antigos. Transferências que fiz para meus pais ao longo dos anos. Ajuda com contas, consertos, emergências. Sempre sem recibo. Sempre sem agradecimento. Desci com a pasta na mão. Meu pai franziu a testa. O que é isso? Nada, respondi. Só coisas minhas. Ele deu de ombros. Para ele, eu sempre fui nada. Antes de sair, Larissa apareceu na sala, radiante. Mana, não vai dizer nada? Perguntou, apontando para o carro pela janela.
Achei que você ficaria feliz pela gente. Sorri. Um sorriso calmo, diferente de todos os outros que já dei naquela casa. Fico, sim. Cada um colhe o que planta. Ela franziu a testa, como se algo naquela frase tivesse soado estranho. E soou. Porque, pela primeira vez, eu não estava falando como filha. Estava falando como alguém que tinha parado de aceitar migalhas, e começado a lembrar exatamente tudo o que tinha dado. Nos dias que se seguiram ao Natal, algo curioso aconteceu: ninguém me procurou. Nenhuma ligação do meu pai, nenhuma mensagem da minha mãe perguntando se eu estava bem, nenhum pedido de desculpa disfarçado. O silêncio deles não era arrependimento. Era certeza. Eles tinham convicção absoluta de que eu voltaria, como sempre fazia. E foi exatamente isso que me fez parar. Parei de responder mensagens genéricas. Parei de ir aos almoços de domingo. Parei de me explicar. Pela primeira vez, experimentei o desconforto de não ocupar o papel que esperavam de mim. E, pelo jeito, isso incomodou mais do que qualquer discussão. 2 semanas depois, recebi a ligação do meu pai. Você sumiu, e ele disse, sem cumprimento. Sua mãe está preocupada. Quase ri. Eu estou trabalhando, pai. Minha vida não gira em torno da casa de vocês. Houve uma pausa do outro lado. Não começa. Estamos passando por um momento delicado. Estamos. Nunca vocês. Ele explicou, sem entrar em detalhes, que algumas coisas tinham apertado financeiramente. O carro novo do Renato, segundo ele, tinha sido um investimento necessário, mas havia causado ajustes. Ajustes que, curiosamente, sempre sobravam para mim. A gente precisava que você desse uma força, concluiu. Só até as coisas se organizarem. Fechei os olhos por um instante. A cena era antiga demais para ser coincidência. Não vai dar, respondi. Este mês não. O silêncio do meu pai foi pesado. Como assim, não vai dar? Exatamente isso. Não vai dar. Ele bufou. Engraçado, quando é para ajudar você nunca tem problema. Agora, quando a família precisa. Interrompi. Quando a família precisa, vocês chamam a mim. Quando a família comemora, me esquecem. Ele não respondeu. Apenas desligou. Naquela noite, Larissa me mandou mensagem. Você podia ser menos egoísta. O Renato está se adaptando, o carro tem custos, e você sabe que nossos pais não estão nadando em dinheiro. Demorei para responder. Não porque não tinha o que dizer, mas porque, pela primeira vez, escolhi não reagir no impulso. Curioso você falar em egoísmo, escrevi. Nunca vi você se preocupar com o que eu posso ou não pagar. Ela visualizou e não respondeu. Foi então que percebi algo que sempre esteve diante dos meus olhos: eu era o amortecedor. A pessoa que absorvia impactos financeiros, emocionais e práticos para que eles não precisassem lidar com as próprias escolhas. Enquanto eu existisse nesse papel, nada mudaria. Na semana seguinte, recebi um e-mail do banco. Um alerta simples, quase automático. Um débito havia sido autorizado na minha conta, referente a uma transferência para meus pais. Um valor alto. Alto demais. Meu coração disparou. Entrei no aplicativo imediatamente. A transferência tinha sido feita usando uma autorização antiga, da época em que eu havia permitido que meu pai resolvesse uma pendência para mim. Nunca revoguei. Nunca imaginei que usariam sem me avisar. Não liguei. Fui direto à agência. Lá, sentei diante do gerente e pedi o histórico completo de movimentações vinculadas àquela autorização. O que vi fez meu estômago revirar. Não era a primeira vez. Havia pequenas retiradas, espaçadas, sempre justificáveis isoladamente. Um conserto. Uma conta atrasada. Um empréstimo rápido. Somadas, eram anos de uso silencioso. Saí da agência com cópias impressas e uma sensação estranha: não era raiva. Era clareza.
Naquela mesma noite, meu pai ligou novamente. Precisamos conversar, disse, tenso. Você foi ao banco? Respirei fundo. Fui. E agora sei exatamente quanto cada um recebe. Ele tentou justificar. Disse que era temporário. Que pretendia devolver. Que eu estava exagerando. Não, respondi, firme. Eu estava sendo usada. E isso acabou. Do outro lado da linha, ouvi a voz da minha mãe. Você não faria isso com a gente, ela disse. Somos seus pais. Fechei os olhos. Justamente por isso vocês nunca deveriam ter feito comigo. Desliguei. Naquela noite, organizei todos os documentos, extratos e comprovantes numa pasta. Não por vingança. Mas porque, pela primeira vez, eu estava preparada para não ser tratada como alguém que não percebe. Eles ainda não sabiam. Mas a partir dali, cada passo que dessem, teria consequências. Nos dias seguintes, vivi uma espécie de calma tensa. Não era paz, tampouco ansiedade. Era a sensação de quem finalmente enxerga o mapa inteiro depois de anos caminhando no escuro. Eu não tinha feito nada além de colocar limites, mas, para eles, isso já era uma afronta. A primeira reação veio disfarçada de normalidade. Minha mãe apareceu no meu trabalho numa tarde qualquer, sem avisar. Sentou-se na recepção como se fosse uma visita carinhosa, ignorando o constrangimento que causava. A gente precisa resolver isso, disse, assim que entramos numa sala vazia. Seu pai está muito abalado. Inclinei a cabeça, esperando o complemento que nunca vinha. Ela respirou fundo. Você sabe que a Larissa sempre precisou de mais apoio. Você sempre foi forte. Ali estava ela. A frase que justificou uma vida inteira de desigualdade. Forte não é sinônimo de descartável, respondi. Minha mãe tentou segurar minha mão. Retirei a minha com cuidado. Você está levando tudo para um lado extremo. Família não funciona com planilha. Olhei para ela. Funciona com respeito. E isso nunca entrou na conta de vocês. Ela saiu contrariada, dizendo que eu estava mudada. Eu estava mesmo. E não pretendia pedir desculpas por isso. Na semana seguinte, descobri que Renato tinha pedido demissão do emprego. Soube por acaso, por um comentário atravessado da Larissa nas redes sociais, reclamando de fases difíceis e inveja disfarçada de moralismo. O carro novo continuava aparecendo nos stories, mas agora sempre acompanhado de frases motivacionais. Meu pai me ligou naquela noite. O Renato está passando por um momento de transição, lhe explicou. E a Larissa está muito pressionada. Imagino, respondi, neutra. Seria bom se você pudesse ajudar. Nem que fosse por um tempo. Sorri, sem humor, ajudar como? Como sempre ajudei. Ele se irritou. Você está fazendo isso por vingança. Não. Estou fazendo isso por sanidade. Foi então que ele perdeu a paciência. Você acha mesmo que pode simplesmente virar as costas para a família? Depois de tudo que fizemos por você? A frase ecoou dentro de mim por alguns segundos. O que vocês fizeram por mim? Perguntei, calmamente. Ele não respondeu. Dias depois, recebi uma notificação inesperada. Meu nome havia sido citado em uma negociação de financiamento ligada ao carro de Renato. Não como compradora. Como referência financeira. Alguém tinha usado meus dados, mais uma vez, sem autorização. Dessa vez, não fui ao banco. Fui ao cartório. Bloqueei qualquer tipo de uso do meu nome, CPF e autorizações antigas. Formalizei tudo. Assinei papéis. Registrei datas. Saí de lá com a sensação de quem fecha uma porta que nunca deveria ter sido aberta. Quando Larissa descobriu, explodiu. Você enlouqueceu? Gritou ao telefone. Você sabe o quanto isso nos prejudica? Eu sei exatamente, respondi. Por isso fiz. Ela riu, um riso curto e venenoso.
Você sempre quis isso. Ver a gente cair. Não, corrigi. Vocês estão caindo porque sempre se apoiaram em mim sem perceber que eu também precisava de chão. O silêncio dela foi diferente. Não era desprezo. Era medo. Poucos dias depois, meus pais receberam uma notificação formal sobre as transferências feitas sem meu consentimento. Não era um processo. Era um aviso. Um limite escrito, registrado, impossível de ignorar. Minha mãe me ligou chorando. Você vai nos expor? Perguntou. Vai nos humilhar? Fechei os olhos. Vocês se expuseram sozinhos. Eu só parei de esconder. Naquela noite, sentei no sofá do meu apartamento, cercada por pilhas de documentos que contavam uma história que eu nunca tinha querido enxergar inteira. Não era sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre o direito básico de não ser usada. Eles ainda tentariam. Eu sabia. Quando um sistema vive anos se sustentando em alguém, ele não desmorona em silêncio. E o pior ainda estava por vir. Quando você para de sustentar uma mentira, ela não cai de uma vez. Primeiro, rende. Depois, racha. Foi exatamente isso que começou a acontecer com eles. A história do momento de transição do Renato não durou muito. Em menos de um mês, os atrasos começaram a se acumular. Seguro do carro. Parcela. IPVA. Multas. Nada disso aparece em fotos bonitas nas redes sociais, mas tudo cobra com juros. Meu pai me ligou numa tarde chuvosa, a voz mais baixa do que de costume. A gente vai vender algumas coisas, disse. Só até estabilizar. Vender o quê? Perguntei. Houve uma pausa desconfortável. Algumas aplicações. E, talvez o carro. Não respondi. Não por crueldade, mas porque aquela decisão não me pertencia mais. 2 dias depois, Larissa apareceu no meu prédio. Não avisou. Subiu direto, como sempre fez, como se meu espaço ainda fosse extensão da casa dos meus pais. Abri a porta e encontrei uma versão dela que eu não conhecia, maquiagem impecável, sorriso trincado, olhos tensos. Precisamos conversar, disse, entrando sem pedir licença. Sentei no sofá, cruzei as pernas e esperei. Pela primeira vez, não estava disposta a conduzir nada. Você passou dos limites, começou. Criou um clima horrível na família. O Renato está sendo prejudicado. O Renato se prejudicou sozinho, respondi. Ela bufou. Você nunca aceitou que eu tivesse mais. Sempre foi inveja. Inclinei a cabeça. Se fosse inveja, eu teria pedido o que vocês tinham. Eu só pedi para não ser tratada como caixa eletrônico. Ela riu, nervosa. Você acha que está vencendo, né? Se sentindo poderosa. Não, respondi. Estou me sentindo livre. Foi quando ela deixou escapar. Você sabe que o carro está no nome do Renato, mas quem assinou como fiadora foi a mãe. Levantei os olhos lentamente. A nossa mãe? Ela percebeu tarde demais o erro. Não, quer dizer, foi só para facilitar. Meu estômago gelou. Você usou os dados dela? Larissa desviou o olhar. Todo mundo faz isso. É família. Aquela frase foi o ponto de virada. Não porque me chocou, mas porque confirmou tudo. Naquela noite, liguei para minha mãe. Não para acusar. Para perguntar. Mãe, você assinou algo para o carro do Renato? O silêncio do outro lado durou tempo demais. Seu pai resolveu isso, ela respondeu. Eu confiei. Confiança. A palavra que sempre nos mantinha presos. Expliquei calmamente o que havia descoberto. Que o nome dela estava envolvido. Que os riscos eram reais. Que, se algo desse errado, a dívida cairia sobre ela. Ela começou a chorar. A Larissa disse que era seguro. Fechei os olhos.
Ela também disse que eu não merecia nada. Você acreditou. No dia seguinte, minha mãe foi ao banco. Descobriu que havia assinado o documento sem entender plenamente. Descobriu que estava, sim, comprometida financeiramente. Descobriu que o presente tinha um custo que ninguém tinha explicado. O clima na casa dos meus pais se tornou irrespirável. Meu pai tentou manter a pose, mas já não conseguia esconder o desespero. Renato começou a evitar visitas. Larissa brigava com todos. A família que sempre se apresentou como unida agora se fragmentava sob o peso das próprias escolhas. Recebi uma última ligação do meu pai naquela semana. Se você tivesse avisado antes. Interrompi. Eu avisei a vida inteira. Vocês só não escutaram. Ele suspirou. Você podia ajudar a consertar isso. Olhei pela janela, observando a chuva cair. Não fui eu quem quebrou. Desliguei. Naquele fim de semana, soube que o carro tinha sido colocado à venda às pressas, por um valor abaixo do mercado. Soube também que o noivado estava passando por um momento delicado. Quando a base de uma relação é construída sobre aparência, basta faltar dinheiro para o amor virar cobrança. Eu não comemorei. Não senti prazer. Senti confirmação. A confirmação de que aquela frase dita no Natal, cada um recebe o que merece, finalmente começava a cobrar seu verdadeiro significado. E ainda não tinha acabado. Depois que o carro foi colocado à venda, a casa dos meus pais entrou num estado estranho, quase febril. Não era apenas a falta de dinheiro. Era a perda da narrativa. Pela primeira vez, eles não conseguiam mais fingir que tudo estava sob controle. Larissa me ligou numa noite de terça-feira, já tarde. Atendi porque sabia que aquela ligação não era por saudade. Você conseguiu o que queria, ela disse, sem rodeios. Está satisfeita agora? A voz dela estava diferente. Não era raiva. Era desgaste. Eu não quis nada disso, respondi. Eu só parei de impedir que a verdade aparecesse. Ela soltou uma risada amarga. Você sempre foi assim. Se achando melhor que todo mundo. Não, corrigi. Eu sempre fui a única que pagava o preço das escolhas de vocês. Ela respirou fundo, como se estivesse segurando algo há dias. O Renato quer ir embora. Não respondi de imediato. Ele disse que não se meteu nessa confusão para começar a vida devendo, continuou. Que não é o que ele imaginava. Imagino, falei. Ele está dizendo que a culpa é sua. Sorri, sozinha no sofá. Claro que está. O silêncio que se seguiu foi pesado. Você podia ajudar, ela insistiu, pela última vez. Se falasse com ele. Se explicasse que foi um mal-entendido. Larissa disse, com calma. Pela primeira vez, isso não é sobre mim. Ela desligou. 2 dias depois, fui chamada ao banco novamente. Desta vez, não por causa de movimentações suspeitas, mas porque meu nome havia sido citado numa tentativa de renegociação de dívida. Meu pai tentará, mais uma vez, usar meu histórico financeiro como argumento. O gerente foi claro, não há mais vínculo, mas seu nome foi mencionado como possível apoio futuro. Concordei. Não autorizo. Assinei mais um documento. Saí da agência com a sensação de estar apagando rastros de uma vida que nunca foi realmente minha. Naquela semana, minha mãe apareceu no meu apartamento. Desta vez, pediu para entrar. Estava abatida, sem maquiagem, sem a postura rígida de sempre. Eu não sabia, disse, sentando-se à mesa. Eu confiei demais. Observei aquela mulher que sempre justificou tudo em nome da harmonia. Confiança sem responsabilidade vira abandono, respondi. Ela chorou. Seu pai está perdido. A Larissa, eu não reconheço mais. Eu reconheço, falei, com firmeza. Ela sempre foi assim. Vocês só escolheram não ver. Minha mãe levantou os olhos. Você não vai nos ajudar? A pergunta ficou no ar, pesada como chumbo.
Ajudar seria voltar ao lugar que vocês me colocaram, respondi. E eu não volto. Ela saiu sem discutir. Talvez, pela primeira vez, tivesse entendido que não havia mais negociação possível. Pouco depois, soube que Renato tinha deixado a casa dos meus pais. O noivado foi oficialmente adiado. Na prática, encerrado. Sem festa. Sem anúncio bonito. Sem aplausos. Larissa tentou manter as aparências, mas já não havia plateia. Amigos se afastaram. Convites diminuíram. O brilho que sempre a protegeu começou a falhar. Meu pai me ligou uma última vez naquele mês. Você venceu? Disse, amargo. Respirei fundo. Isso não é uma competição. Então o que é? Olhei ao redor do meu apartamento. Silencioso. Simples. Meu. É o fim de uma mentira. Desliguei. Naquela noite, organizei a última caixa com coisas antigas da casa dos meus pais que ainda estavam comigo. Fotos, cartas, objetos que eu havia guardado tentando preservar uma história que só existia para mim. Fechei a caixa. Não por ódio. Por encerramento. Eles ainda tentariam se reorganizar. Larissa ainda tentaria culpar alguém. Meus pais ainda tentariam explicar o inexplicável. Mas nada disso me pertencia mais. Faltava apenas um último encontro. Uma última decisão. E, finalmente, o ponto final que eu nunca tive coragem de colocar. O último encontro não aconteceu por acaso. Meu pai insistiu. Disse que precisava encerrar as coisas como adultos. Marcou num café perto da antiga casa deles, território neutro, como se isso pudesse suavizar anos de escolhas. Cheguei no horário. Eles já estavam sentados. Meus pais lado a lado, Larissa um pouco afastada, braços cruzados, o rosto cansado. Renato não estava mais ali. Aquela ausência dizia mais do que qualquer explicação. Sentamos em silêncio por alguns segundos. Ninguém sabia por onde começar. Pela primeira vez, não era eu quem precisava preencher o vazio. A gente errou, minha mãe disse, por fim. Talvez não da forma que você vê, mas erramos. Meu pai pigarreou. Não foi nossa intenção te machucar. Olhei para ele com calma. Intenção não apaga a repetição. Larissa revirou os olhos. Você sempre dramatiza. Sorri. Um sorriso curto. E você sempre diminui. É por isso que estamos aqui. Meu pai suspirou. O que você quer, afinal? A pergunta era sincera. E tardia. Eu não quero nada de vocês, respondi. Nem dinheiro, nem explicação, nem pedido de desculpas ensaiado. Minha mãe arregalou os olhos. Então por que aceitou vir? Pensei por um instante. Para dizer, olhando nos olhos, que eu não vou mais participar dessa dinâmica. Que não vou mais ocupar o lugar da filha que compensa, que cede, que paga. E que isso não é um castigo. É uma escolha. Meu pai se inclinou para frente. Você está nos abandonando? A palavra caiu pesada sobre a mesa. Não, respondi. Eu estou saindo de onde nunca fui cuidada. Larissa riu, nervosa. Olha como ela fala, como se fosse vítima de alguma coisa. Inclinei-me também. Você recebeu um carro. Eu recebi uma cesta e uma frase dizendo que era mais do que eu merecia. Isso não é percepção. É fato. Ela abriu a boca para responder, mas minha mãe a interrompeu. Chega, Larissa. Foi a primeira vez que ouvi minha mãe dizer isso. Tarde demais. Levantei-me devagar. Eu vim para encerrar. Não para negociar. Meu pai perguntou, com a voz falhando, e se um dia a gente mudar? Pensei antes de responder. Mudanças verdadeiras não exigem plateia. Se acontecerem, serão para vocês. Não para me convencer. Peguei minha bolsa.
Desejo que encontrem o equilíbrio que sempre buscaram nos outros. Mas eu não estarei mais disponível para sustentar isso. Minha mãe começou a chorar. Não a abracei. Não por frieza. Mas porque consolo, sem mudança, vira mais uma forma de manter tudo igual. Saí do café sem olhar para trás. Naquela noite, em casa, sentei no chão da sala com uma caixa vazia. Não havia mais nada para guardar. Nenhum documento, nenhuma lembrança pendente. Apenas espaço. Meses se passaram. Soube, por terceiros, que meus pais venderam a casa e reduziram drasticamente o padrão de vida. Que Larissa voltou a morar com eles, agora sem noivo, sem planos grandiosos, sem plateia. Soube que ela dizia que eu me afastei por orgulho. Talvez. Mas orgulho, descobri, é diferente de dignidade. Hoje, minha vida é simples. Organizada. Minha. Construí relações em que não preciso provar valor, apenas existir. Aprendi que família não é quem nos prende pelo passado, mas quem respeita nosso presente. Às vezes, penso naquele Natal. Na cesta. Na frase dita em voz alta. E agradeço. Agradeço porque foi ali que parei de esperar amor onde só havia conveniência. Foi ali que entendi que continuar tentando também é uma forma de se perder. Eu não reatei laços. Não voltei atrás. Não me arrependi. Porque, pela primeira vez, eu não fui a filha rejeitada. Fui apenas eu. E isso, finalmente, foi suficiente. Se essa história tocou você em algum nível, curta este vídeo para que ele alcance mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal se você gosta de histórias reais, profundas e cheias de significado, porque sempre tem um novo relato esperando por você aqui. Agora eu quero saber de você, se estivesse no lugar dessa filha, você faria o mesmo? Você teria coragem de se afastar para proteger sua dignidade, mesmo sendo da própria família? Deixe sua opinião nos comentários, eu leio todos. E me conta também, de qual cidade você está assistindo este vídeo? Eu faço questão de deixar um coração no seu comentário. Se você conhece alguém que vive algo parecido, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma história é tudo que alguém precisa para criar coragem e mudar a própria vida. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.